O coriocarcinoma é um tipo de câncer, é uma doença um pouquinho mais complicadinha de se entender, mas dá pra pegar o tema. É um epitelioma maligno, é um epitelioma maligno do córeo, exceto em alguns casos que vão aparecer por um teratoma, mas os teratomas aparecem sempre depois de uma gravidez, enquanto o coriocarcinoma, como epitelioma, aparece durante ou algumas vezes após. Ele aparece na metade dos casos de mola idatiforme. Ele é sumamente uma complicação, um desenvolvimento não tão agradável de um caso de mole datiforme, que é uma das hemorragias da segunda metade da gestação. Então, tema super abordado, e essa é uma complicação que pode estar sendo bastante perguntada em provas, por exemplo. Essa doença, quando você vê macroscopicamente, ela vai se apresentar como uma formação maligna sobre a parede do útero, ela vai ter um crescimento tanto dentro quanto fora, ela vai ter um aspecto mais escuro, um aspecto hemorrágico. Tem uma capacidade muito especial que ela rapidamente vai se ulcerar. Eu vou tentar colocar uma foto na edição aqui do vídeo. O coriocarcinoma, ele é uma neoformação maligna, um produto da proliferação simultânea tanto do sincítio como do citotrofoblasto, uma proliferação maligna dos dois, aonde a parede de um ou dos dois tecidos estão em uma multiplicação celular que vai produzir esse tipo de cometimento maligno. O que podemos diferenciar principalmente um caso de coriocarcinoma de uma mola é a proliferação. A proliferação do coriocarcinoma é uma proliferação desordenada, ela não conserva as estruturas das velocidades coriais, ela tem uma metástase mais cedo, aparece muito cedo a metástase daqui, e geralmente é por via hematogênica. A sintomatologia também é bem característica. Os sinais que denunciam a presença dessa neoplasia são uma reaparição, ou seja, reaparece ou talvez vai persistir uma metrorrágia ou ausência da involução do útero, um aumento do tamanho uterino de uma maneira que não era esperada para o caso atual. A persistência dos cistos luteínicos ou o ascenso das gonadotrofinas coriônicas, o ascenso do beta-HCG pode estar denunciando bastante isso também. Além dos sinais locais, o tumor manifesta-se através das suas metástases, que aparece, como eu disse, de maneira mais cedo. Normalmente, a metástase ela vai se localizar nos pulmões, cérebro, fígado, vagina. A metástase do pulmão ela vai ser traduzida, ela pode estar aparecendo, por exemplo, com hemoptise. Esse paciente vai ter tosse, um desconforto respiratório talvez. Já na vagina, pode ser que tenha nódulos mais escuros, cujo diâmetro vai oscilar entre pouquíssimos milímetros até 2 centímetros. É bem específico, então por isso tem que ser investigado. Quanto ao diagnóstico, reconhecendo a sintomatologia, reconhecendo que tem poder de metástase, reconhecendo os sinais, sintomas que vão aparecer de maneiras atípicas, que não é assim tão fácil, elevação do beta-HCG, todos os casos, e qualquer caso de hemorragia que vai aparecer depois de um parto ou de aborto, com ausência de evolução uterina e aumento da persistência da gonadotrofina coriônica humana, do beta-HCG, pode estar duvidando dessa existência dessa neoplasia. O tratamento vem se modificando desde que começou a aparecer os quimioterápicos, como principalmente tratamento de eleição nesses casos. Claro que quando for estudar tratamento, é muito bom você buscar um guia atual. Aqui eu estou vendo um guia de acordo com o livro de Schwartz. Ele disse que o tratamento de eleição, nesse caso, seria pelo metrotexato, que vai atuar inibindo o ácido fólico, o que é muito interessante, porque tem toda a questão da suplementação também. Mas outros citostáticos, eles têm uns efeitos muito tóxicos, e isso vai deprimir a medula óssea, em particular a parte branca. Além disso, pode lesionar o fígado, os rins e o aparato gastrointestinal. Então, por isso que muitas vezes vai estar se optando pelo metrotexato. Ao realizar o tratamento, se controla diariamente a paciente e também vai fazer uma sequência de exames, contando principalmente o hemograma para ver se tem alguma alteração. Além disso, também é muito importante estar avaliando e fazendo uma sequência prognóstica da função hepática e também da função renal. O metrotexato, depende de cada manual, de cada protocolo. De acordo com Schwartz, o metrotexato será administrado em doses de 20 a 30 mg diário, mais ou menos, por via intramuscular, ainda que também possa existir a via oral no tratamento. Ele é contínuo, ele dura mais ou menos 5 dias e logo depois vai se suspender por uma semana.
e volta a retomar com séries similares, vigiando a evolução. Como eu disse, é sempre muito importante manter o hemograma, função hepática, função renal, porque pode estar trazendo algumas alterações. E também determinação do beta-HCG, uma vez que tem aquele aumento do beta-HCG muito forte. E esse tratamento ele é suspenso quando se comprove a desaparição do hormônio em 3 controles sucessivos semanais. E claro, não existe só tratamento por metotrexato, tem também tratamento cirúrgico, tem uma esterectomia total com salpingo-oophorectomia bilateral. E isso é quando a mãe já não tem mais a intenção de engravidar. Resumindo, sobre o caso de colocarcinoma, é uma neoformação maligna do útero originando do córion e emigrando a decídua e resultando em uma complicação da mola hidatiforme. A anatomia patológica dela é basicamente a proliferação do cicite, do citotrofoblasto, sem conservar a estrutura, ou seja, ela vai ter uma proliferação desordenada, descontrolada, vai para tudo quanto é lado. Os sintomas basicamente serão uma metrorrágia, um aumento do tamanho do útero, a persistência dos quistes, o aumento da gonotrofita coriônicas e também, quando se tem metástase, pode aparecer hemoptises, dificuldade respiratória, tosse, por exemplo. O diagnóstico ele vai ser feito tanto através da sintomatologia, do histórico, da paciente histórico patológico, também do exame físico e com a participação dos laboratórios. O tratamento normalmente é realizado com metotrexato, em doses de 20 a 30 mg diários durante 5 dias, com uma semana de intervalo até a desaparição das gonotrofinas coriônicas humanas.